Olá, muito bom estar aqui com você hoje. Hoje a gente vai entrar no nosso ciclo de palestras sobre experiência do paciente. Experiência é a base de tudo que você precisa para poder crescer, porque não adianta muita coisa você conseguir captar muitos pacientes se você não consegue fidelizá-los. O que é muito importante, você conseguir fidelizar e esse paciente que foi atendido com você te indicar outros pacientes. E para você fazer isso, você tem que trabalhar muito na experiência do paciente de ponta a ponta. Desde o momento que ele te encontra na internet, recebe uma indicação, até o momento que ele é atendido por você, depois de ser atendido também. Isso é um cuidado que hoje em dia, com a grande concorrência que existe, não existe mais monopólio em nenhuma área. E na medicina é a mesma coisa, não existe mais monopólio. Então você, médico, tem que se preocupar com a experiência do paciente, não só em chegar e dar o tratamento para ele, porque tem outra pessoa que também consegue fazer a mesma coisa e oferece um serviço talvez melhor do que o seu. E isso vai fazer a diferença no seu paciente ficar com você, em você poder cobrar mais pelo seu serviço, pela sua consulta, pelos seus procedimentos e cobrar mais barato. Isso vai ser a diferença. Estamos no século XXI e a experiência é mais do que uma realidade e em muitos casos a experiência é o próprio produto em si. Então eu diria que na medicina não é diferente. Eu acho que em 30% e 40% do seu serviço não é só atender ali, mas sim gerar uma experiência positiva para você poder fidelizar, encantar o seu paciente, ok? E a experiência passa por diversos conteúdos. Normalmente a gente tem a sensação que a experiência é basicamente só no atendimento. O senso comum diz, experiência é a pessoa chegou no meu consultório, é atendida por mim, eu presto aquele serviço sensacional e pronto, acabou. Mas não, a experiência hoje vem desde antes, vem de muito antes disso. E o ciclo da experiência envolve o cenário, o ambiente que você trabalha, que você proporciona o seu atendimento, funcionários, atendimento e pós-venda. E claro, tudo isso junto que gera uma experiência de excelência. Você só com um cenário magnífico sem um atendimento de excelência não funciona direito. Você só com um atendimento magnífico, mas com um cenário precário, com funcionários ruins, despreparados, também não adianta muita coisa. Então a gente tem que combinar todos esses fatores do ciclo da experiência para poder ter um resultado otimizado. E hoje eu vou falar especificamente do cenário. O cenário vai muito além do que talvez você esteja imaginando agora. O cenário, hoje em dia, começa lá no início, antes dele ir para o seu consultório. Começa no seu site e na sua rede social. Hoje, em alguns negócios, como e-commerce, lojas virtuais, o próprio cenário é o atendimento. E na área médica, se você tem um site, se você tem uma rede social, esse daí começa sendo o seu primeiro cenário. Se você não tem uma rede social profissional e um site profissional, tenha agora mesmo. Porque as pessoas estão pesquisando na internet, estão querendo referências com quem elas vão se consultar. Então, você tem que começar com um site super profissional que transmita a sua missão, a missão do seu consultório, da sua clínica, do seu hospital. E isso é muito importante, profissional, dizendo o que você faz, sua missão, com fotos do seu consultório, que transmita confiança. É a primeira etapa. Seu paciente vai acessar, vai saber quem você é e vai ter todas as informações ali e você começa a gerar uma experiência boa para o seu paciente. E eu tenho certeza que vocês já podem ter se deparado, muitas vezes alguém te indicou um profissional, você foi pesquisar na internet, não achou, isso daí já é ruim, você já fica, poxa, esse cara não tem nem site, será que ele é bom mesmo? Ou se você encontra um site, aquele site antigo de 1998, quadrado assim, que também não transmite credibilidade, querendo ou não, acaba dizendo muita coisa, né, sobre o profissional. O ambiente diz muita coisa, o cenário diz muita coisa, é a comunicação não verbal. E quando a gente se depara com alguém que não tem site, ou então um site ruim, confuso, a gente já fala, poxa, será que ele é tão bom assim?
porque que o site já está comunicando uma coisa que não está me agradando. Então, tome conta disso. O cenário é a comunicação não verbal que influencia muito na tomada de decisão do seu paciente, no valor que você vai cobrar e na sensação que você vai levar para ele. Então, o estágio 1 é o site. Site, sua rede social, que também tem que estar super profissional e condizente com a sua missão. Você tem que ter. Para você estar na ponta agora, nessa nova era, você tem que ter tudo isso. E agora nós vamos para adentrar na parte física do seu consultório, que também não começa somente dentro do seu consultório. Tem um estágio inicial. O seu consultório tem que estar com a fachada, se você tem um consultório que fica direto para a rua, tem que estar com uma fachada belíssima, que condiz também com a sua missão, que comunica diretamente com o seu paciente. E para você fazer isso, a primeira pergunta que você tem que fazer é: quem é o meu público-alvo? São crianças, eu sou pediatra, então o que você tem que fazer para poder chamar a atenção das crianças e, é claro, dos pais? Demonstrar zelo, cuidado, que você se importa com ele no seu ambiente, na sua fachada. Tem várias coisas que você pode fazer. Você pode colocar o seu nome na fachada, o nome da sua clínica, com a imagem de algum brinquedinho, de algum animalzinho, que transmita empatia, porque você acaba gerando empatia, por exemplo. Se você trabalha com público idoso, também tem outras coisas que você pode trabalhar também, que gere conforto para essa faixa, esse tipo de pessoa. E é uma pesquisa que você tem que fazer. Quem é o meu público-alvo e o que eu quero transmitir para ele? Isso é o primeiro passo para você começar a gerar uma experiência de excelência no seu cenário. E, lógico, a sua fachada tem que estar com um paisagismo em dia, um paisagismo arrumado, belíssimo, uma fachada arrumada, belíssima. Se você se consulta, se o seu consultório é num prédio, num condomínio, busque estar num condomínio que transmita toda essa seriedade, todo esse compromisso e empatia que você tem. Porque tem prédios que tem consultórios mesclados em prédios que a gente não consegue achar o consultório, que é super difícil, é um estresse só para achar a sala. E muitas vezes o prédio é tudo bagunçado, feio, desarrumado. E o que você acha que esse tipo de instalação do consultório que está em prédio desse tipo transmite ao paciente? Talvez não transmita zelo, já estressa ele desde o início. Então você tem que buscar estar em prédio arrumado, novo. É claro, se isso for possível. Se não for possível, se você está no estágio inicial ou algum outro motivo que você não possa se mudar, tenha consciência, não tem problema. Melhor feito do que perfeito, né? Porque o perfeito muitas vezes a gente nunca encaixa, mas se você tem possibilidade de estar num prédio de alto padrão, que condiz ali com o seu público, faça isso, seu paciente vai agradecer. Se tiver estacionamento rotativo também é maravilhoso, quando o paciente pode dar uma consulta, o secretário já avisa: olha, tem um estacionamento rotativo, estaciona aqui e tal, e já informar como é que hoje em dia eu acho que em muitos lugares do país a gente tem esse problema de falta de vagas de garagem. Então, se tiver estacionamento rotativo, melhor ainda, auxilia os seus pacientes. E isso é o início, né? Então, a fachada, você tem que preocupar, o prédio que você está, você tem que se preocupar com ele, porque comunica e transmite muita coisa. E agora, entrando no seu consultório, o seu consultório também tem que estar alinhado com a sua missão. Ele tem que ter uma climatização de ambiente, né, ar-condicionado, um projeto de iluminação, tem que ter uma sonorização ambiente, assentos confortáveis, porque isso tudo, mais uma vez, gera experiência, é o início da experiência que está gerando o seu paciente. E eu quero fazer um exercício com você agora de visualização. Eu quero que você pegue uma loja que você é cliente, que você costuma frequentar, que você gosta de frequentar, e feche os olhos e imagine. Imagine você entrando na loja, né? Antes de entrar na loja, visualizando a fachada. Visualiza agora como é que é esse paisagismo, como é que é se tem uma logomarca. Visualiza essa loja. Como é que é o ambiente em volta dela. Agora,
entra na loja, visualiza como é que ela está, e até o processo de venda, né? Você, se for uma loja de roupa, né? Até o caixa, como ela é, a loja que você gosta. Visualizou? Agora eu quero que você faça o mesmo processo visualizando o seu consultório. Como é que é? Fecha os olhos. Visualiza você como se fosse seu paciente entrando no seu prédio, estacionando o carro, como é que é essa facilidade, se é fácil, não é? E também quais sensações isso te desperta? São sensações boas ou ruins? Quando o paciente entra no seu consultório, você visualizando como você fosse o paciente, isso te gera bons sentimentos, sentimentos ruins, sentimentos mais ou menos? É isso que eu quero dizer, gente. O cenário é uma comunicação não verbal e influencia no processo de decisão, influencia no tanto que você agrega de valor. Então você tem que ter esse cuidado extremo com todas as partes de ponta a ponta. Para vocês terem uma ideia, tem uma pesquisa feita nos Estados Unidos há um tempo atrás, com 16 mil pessoas que foram atendidas por cerca de 300, 400 médicos de uma rede. E por incrível que pareça, eles fizeram uma avaliação, né, sobre as pessoas avaliando os médicos, e 41,6% das reclamações das pessoas não era sobre a competência do médico, não era sobre a eficácia do tratamento, era sobre como elas foram tratadas pelo médico. Você entende? Hoje em dia está indo muito além do tratamento em si. Está indo muito além. Nos Estados Unidos, se eu não me engano, é obrigatório essa avaliação do médico. E foi identificado isso, ou seja, quase a metade das reclamações que existem no cenário médico são referentes não ao tratamento, mas sim, né, ao como o médico se relaciona com o paciente. Existe um termo nos Estados Unidos chamado bedside manners. Bedside manners é justamente essa interação do paciente com o cliente, do médico com o paciente. E nessa pesquisa, o que eles foi levantado? O médico que trata o paciente com indiferença, que é arrogante, que não olha no olho do paciente, que muitas vezes ele está ali, né, no computador, só fazendo perguntas, não olha, que não escuta o paciente. E essas foram as grandes reclamações. E se você for hoje nos sites de avaliação dos Estados Unidos, Healthy Grades, se você for até no Dr. Ali aqui do Brasil, você vai ver que as avaliações positivas sempre vão envolver a pessoa médico. Não é somente o tratamento, é a pessoa médico. Os melhores avaliados ali, que cobram R$2.000, R$3.000 por consulta, a pessoa é bem avaliada, é claro, do tratamento, mas eu subentendo, quando eu estou falando com você aqui, que você já é um médico de ponta, que você já é um profissional que fornece para o seu paciente o tratamento ideal para ele. Hoje, com um número de informações, um monte de congressos, eu tenho certeza que você está fazendo, então eu não vou discutir isso com competência técnica. Eu vou colocar aqui em voga os outros tipos de competência que vão levar você para o próximo nível. E isso vai ser assunto para o nosso próximo vídeo, nossa próxima gravação, que vai ser sobre bedside manners, tratamento e interação médico-paciente. Como que você vai poder fazer para ter uma interação sem tomar tempo nenhum seu, tomar nenhum tempo extra, que vai agregar muito mais valor para você. Você vai ficar muito mais feliz com a sua profissão e seu paciente vai ficar muito mais feliz em ser atendido por você, em te indicar. Mas primeiro começa pelo cenário, começa modificando o seu consultório. Se você está sem recurso agora, começa colocando quadro, fazendo uma pintura, estabelecendo uma missão para o seu consultório e colocar o seu consultório alinhado com a sua missão. Defina o seu público-alvo, que é óbvio que você tem, mas faça um consultório que converse com esse seu público-alvo para ele se sentir bem. E você vai começar a notar, quando você fizer isso, é claro, como eu falei, é um ciclo, não adianta você só fizer isso e não fizer nada da parte do ciclo de experiência ou nada mais, não vai adiantar muita coisa. Mas comece pelo ambiente e depois a gente vai passar pelos funcionários
ciclo do atendimento e depois a integração de tudo. E você vai ver que a curto, médio prazo vai ter um efeito muito grande aí nas suas indicações. Do preço que você cobrar, é claro que vai depender de você, né? De você ter a liberdade de você aumentar seu preço, as pessoas continuarem pagando, porque elas vão ser seus fãs. Hoje as pessoas querem experiências incríveis e eu quero ensinar você a tornar os seus pacientes seus fãs, que os seus pacientes sejam fãs da sua clínica, ok? Fãs do seu hospital. Então, muito obrigado. Até semana que vem. Semana que vem eu vou fazer uma live, vou postar no Instagram, no Facebook, no YouTube. Então acompanha, curta, compartilha, marca os seus amigos aqui para eles acompanharem, seus amigos médicos, donos de consultórios, donos de clínica, que a minha intenção é agregar muito valor para você se destacar no seu mercado, na área médica, ok? Um abraço, muito bom estar com você e até a próxima.